Moradia popular é um desafio em qualquer lugar do mundo. Aqui nos Estados Unidos, em 1938, o presidente Roosevelt lançou um mega plano para acabar com as favelas. Mas há mais de 20 anos o governo federal desistiu de investir nessa área. Hoje, a habitação popular virou sinônimo de gueto e violência nas grandes cidades americanas, com uma única exceção: Nova York. A lei na Inglaterra obriga o poder público a não deixar as pessoas sem teto. Na prática, o resultado é controvertido. O Brasil, há mais de 20 anos, não tem política habitacional alguma. O plano recém-lançado pelo governo federal leva os Sem Fronteiras desta semana a refletir sobre diferentes soluções. As privações dos britânicos durante e depois da Segunda Guerra Mundial geraram programas sociais que incluíram a construção maciça de moradias populares. A habitação social se expandiu em proporções gigantescas desde então, sem escapar das dificuldades de servir a uma população que é hoje de 60 milhões, inflada por imigrantes pobres. Tanto que na rica capital, Londres, ainda é possível se ver gente dormindo na rua. Vários dos centros de habitação popular se transformaram em abrigos de gangues, áreas de crime. Os councils, ou prefeituras locais, construíram e administram a maior parte das moradias populares, com o poder de determinar quem pode morar ali, usufruindo de aluguéis e serviços subsidiados. O critério é a necessidade social. Aqui, Ciro, aqui é a minha sala. Não é majestosa, mas para uma pessoa eu acho que o espaço é suficiente. A brasileira Jailza Alan é formada em criminologia, mas sua renda modesta facilitou alugar apartamento neste conjunto habitacional. A primeira vantagem de morar num flat é que é o custo. Se você for ver o mercado lá fora de uma casa privada, você paga 3 vezes mais um apartamento do tamanho do meu. Tipo, o meu eu pago 78 libras por semana, incluindo limpeza. E se for um particular, um apartamento do tamanho do meu, dá aproximadamente 900 libras por mês e eu pago 300. Essa é a primeira vantagem. Lá fora, no setor privado, 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro. Subsidiado. Sim. Eu também tenho as vantagens. E o que acontecer aqui no meu apartamento, em termos de manutenção, é pago pelo cônsul. É só ligar, ele vem, conserta. Sim, eles vêm. Tipo, a semana passada, no domingo, o meu sistema de aquecimento quebrou. Eu acordei e não estava funcionando. Isso foi no domingo. Eu liguei 1h da tarde, às 3 horas da tarde, tinha alguém aqui arrumando. A custo deles? A custo deles. E tem muita gente que se aproveita do sistema, tira vantagem? Tem o pessoal que abusa do sistema. Primeiro, o sistema foi implementado para ajudar as pessoas que estão de baixo nível. Mas as pessoas entram, melhoram o nível. Eu conheço pessoas que moram no cônsul flat há 20 anos. Ele tem um, a mãe tem outro, a filha tem outro. Ele já comprou mais 2 apartamentos que ele aluga e ele continua morando no cônsul flat. Enquanto a fila, hoje em dia, para conseguir um apartamento desse é de 7 anos. Quer dizer, está atrapalhando o pessoal que está precisando de verdade. Apesar da concentração de conjuntos habitacionais em áreas menos nobres, onde o preço de construção é menor, o setor público procura não isolar a moradia social em guetos de pobres e minorias raciais, longe dos locais de trabalho. Muitos prédios com habitação subsidiada ficam em bairros de classe média ou mesmo alta, como este no bairro de Swiss Cottage. Esse prédio de luxo, recém-construído, foi obrigado a incluir unidades subsidiadas no fundo, apartamentos para gente de renda modesta. E logo aqui, a menos de 100 metros de distância, mansões milionárias. Essa aí tem um valor de mercado equivalente a mais de 10 milhões de reais. A habitação social ganhou novo fôlego depois de mudanças na lei, na época de Margaret Thatcher, permitindo aos inquilinos comprar os imóveis onde moram, ou parte deles. Críticos reclamam que isso prejudica a sua função social. Uma tendência crescente das prefeituras agora é só conceder licença de construção para prédios que incluam unidades destinadas a benefício social. Essa área no norte de Londres era um imenso terreno baldio quando uma rede de supermercados pediu permissão para construir uma filial aqui. A prefeitura disse:
Pode construir o supermercado, mas vocês terão de pagar e construir também residências populares. E assim foi feito. Surgiu assim esse conjunto habitacional, hoje ocupado por uma combinação de imigrantes africanos, mães solteiras, moradores de poder aquisitivo moderado. Por certo, haverá entre eles quem abuse do sistema, mas o poder público não abandona o programa só porque existem aproveitadores. David Carrigan, diretor da Agência de Habitação e Comunidades, órgão público britânico encarregado de administrar moradia subsidiada, explica que os recursos para habitação social são do governo central, administrados pelas prefeituras e administrações regionais, e comenta sobre o papel do setor privado. While the private sector in this country has been very useful in the provision of social housing, now in many cases private developers themselves will obviously pursue their own commercial interests, but the planning and the legislation in this country requires very often that if you're going to develop private housing, a proportion of that housing will be set aside for social housing, in some cases 25%. We have noticed an effort to avoid concentrating social housing in one area, creating a ghetto as such. So you're trying to spread them out. Is that the idea? Yes, social housing, the way that it's again delivered in this country is very much around creating mixed communities. So it's very important to have a good mix, because we do live in a very mixed society, and we believe that to create the ambition for people to realise their full potential, we need to create an environment that is productive not only for those who are affluent who can afford their own housing, but also for social tenants as well. What about the old projects, the old social housing, the projects that did not come through as you expected? What are you doing with them? Well, we have an approach to housing which is one, to develop new housing, but also to regenerate existing housing stock. Now, after the Second World War, there was a huge amount of housing. I think 4 million houses were destroyed in the Second World War, which led to a massive house building programme which accompanied things such as the provision of the welfare state in this country, things such as the benefit system that enables people to have a guaranteed minimum income. Now, as that housing was developed over time, there were huge concentrations of people living in poorer areas, and very much today we look back at the past and look to make sure that we don't make the mistakes of the past, but also issues around design features as well, things like high-rise flats and apartments. You're getting rid of them. We're getting rid of those and actually regenerating those areas. Here there's perhaps a parallel with the situation in Brazil when you talk about the slums, the favelas. What do you do with the people who are occupying areas that you yourselves don't consider proper, and you don't think they should be living there? You try to improve the place where they are, or you try to remove them and put them somewhere else? I think in the UK, certainly there are no, I mean, as a comparison with Brazil, we wouldn't have those sorts of living conditions. What we would say is that we're very much focused on meeting the ambition of local people and also giving them an opportunity to realise their potential. Now, if we have an area that has certain social challenges, those around crime, unemployment, etc., we will be looking to actually redevelop those areas themselves, because people are very much attached to their area. Inside the area itself. Absolutely. People, not to remove the people. Absolutely not. I mean, people are very attached to their area in many cases, and even though they may want to improve their living conditions, where they live is very, very important and linked to their own identity. Well, what can I do? Hoje estamos lançando um ataque às favelas deste país. Assim, o presidente Franklin Roosevelt começou, em 1938, o primeiro programa federal de construção de conjuntos habitacionais populares nos Estados Unidos. A partir dos anos 60, os conjuntos atraíram a faixa mais pobre, ou seja, negros e hispanos. A classe média branca conseguia financiamento para comprar a casa própria e foi morar nos subúrbios. O governo federal, desde o início dos anos 80, parou de financiar a construção de conjuntos habitacionais. A política passou a ser de subsidiar o setor privado para vender casas a preços populares. E o governo federal incentivou o financiamento da casa própria para famílias de baixa renda. E isso acabou levando, na última década, à explosão do mercado de hipotecas de alto risco, que quebrou o sistema financeiro e precipitou a recessão econômica. A única cidade onde dá certo uma política habitacional para a faixa de baixa renda é Nova York, onde 10% da população vive em conjuntos habitacionais bem conservados.
Neste, em Manhattan, o aluguel de um apartamento de 3 quartos sai por $260 por mês. Do outro lado da rua, num prédio novo, um apartamento menor é alugado por $2.000. O Sem Fronteiras conversou com a ex-secretária de Habitação de Nova York, Jerilyn Perrine. What is the New York model? So we've moved much more to taking advantage of a wider variety of subsidies, both tax relief that we can get from our federal tax laws, which allow investors to invest in low-income housing in return for a reduction in their income taxes, their corporate income taxes. That's drawn millions and millions of dollars of investment into the low-income stock. So we've used much more of a public-private partnership of trying to bring in banks, private investors, coupled with government funds, and trying to use the existing physical infrastructure of our city for both rehabilitation and new construction of affordable housing. Since you created the housing plan for Mayor Bloomberg in 2002, 85,000 units were offered. Can you give us a picture of what kind of housing is that and who are the beneficiaries? Well, that's going to be a range of things. It's going to be everything from, home new construction for middle-income, first-time home buyers to multifamily buildings that get rehabilitated in the Bronx or in central Brooklyn and become mixed-income projects. And also, after I left city government, Sean Donovan, who became the commissioner after me and who's now actually HUD secretary for President Obama, really, pioneered inclusionary zoning, which was sort of changing the land use patterns of our old industrial landscape to become residential, but to require that a percentage of that new construction of housing be set aside for low-income households. Do you expect still that after this crisis is over, whenever it's over, that the same kind of model of basically counting on the private sector to solve the housing problem will keep going? Well, we've got to rely on a public-private partnership here. There's no way that our government structures can ever completely meet the needs for housing. That's just not going to happen in America. The needs are great. It's way too expensive. I mean, in New York City, just take as an example, about 29% of New York City's households who rent pay more than half of their income for rent. So that's an enormous number, but that's almost 1 million households. So we couldn't build a new apartment for 1 million households and then give it away for, a cheap price. That's just a cost that, greatly exceeds anything that we could do. And that doesn't even take into account the problem of homelessness, right? These are people who can pay for housing, but they're just paying way too much of their income. So trying to affect the private market and to have that partnership allows the government money to be leveraged much more effectively and allows us to reach many more people. It's certainly not perfect, but it's, I think, the best model that you can have in America. Este é um retrato do emaranhado em que a falta de uma política habitacional durante décadas deixou o Brasil. 70% das pessoas não têm acesso ao mercado privado e inventam como podem soluções para a população de baixa renda. E muitos lucram com isto. Edifícios nas favelas são a marca da exploração dos pobres pelos pobres. Novas favelas nascem sem parar, provocando a degradação do meio ambiente, lesam os cofres públicos, poucos pagam por serviços de eletricidade e água, que dizer de impostos. Aqui em São Paulo, desde o começo do século passado, muita gente vive em cortiços nos bairros centrais para evitar morar longe do trabalho. O metro quadrado é um dos mais caros da cidade. Não há controle sobre esta especulação. Se a senhora pudesse sair daqui, gostaria de morar onde? Continuar morando no bairro da Bela Vista. Eu moro aqui há 44 anos. Aqui estamos no centro, né? Então, temos toda a infraestrutura. Há muitos programas habitacionais que as pessoas vão lá para longe, periferia e tal, não sei o quê. O que você acha desses programas? Olha, eu acho que ter um imóvel decente para residir é importante,
Mas também a gente não pode esquecer que, por exemplo, tem duas situações. A primeira, eu construí minha vida aqui, meus filhos estudam aqui, se é para arrumar trabalho, a gente arruma trabalho aqui no centro, né, temos todas as facilidades. Quanto às pessoas que vão morar longe, eu acredito que elas devam ir por falta de opção, porque a gente sabe que a condução é muito ruim, eu não vejo nenhuma vantagem nisso. O Ministério das Cidades estima que existam 6 milhões de moradias abandonadas ou ocupadas irregularmente em estado precário nos centros urbanos, que também podem vir a fazer parte da solução. Em geral, ficam em prédios públicos vazios, que acumulam dívidas imensas em impostos. Este prédio, no Rio de Janeiro, é um dos maiores edifícios ocupados. Pertence ao INSS e hoje abriga mais de 100 famílias, quase todas com renda inferior a 3 salários mínimos. Gente que morava longe ou em favelas tomadas pelo tráfico. Era 3 horas de viagem para ir, 3 horas para voltar, e eu deixava as crianças geralmente sozinhas. Saía à noite e voltava à noite para casa. Eu não acompanhava o crescimento e muitas crianças lá estavam se perdendo, né, em droga, prostituição. Aí eu optei trocar por uma outra ocupação aqui na General, só que foi despejada e eu acabei vindo parar aqui. É perto de tudo, né? Perto do trabalho dele, porque aluguel barato só na Baixada, então não tem como. Ele ia ter que acordar 4 horas da manhã para vir pegar o trabalho aqui, que ele pega às 5 da manhã, então não tem como. Aí o que acontece? Aqui tem a creche do lado, tem o licinho que eu estudo à noite, aí é tudo mais perto, né? É mais fácil conseguir emprego assim? Muito mais fácil, porque muitos patrões não gostam de pagar transporte, essas coisas, né? Este grupo de jovens arquitetos criou uma fórmula de recuperação dos prédios que atende aos interesses dos moradores. Eles são consultados individualmente e depois buscam consenso em assembleias. Os projetos se adequam aos planos da prefeitura de reaproveitar os imóveis vazios e reocupar o centro. E o que a gente quer é que essa reabilitação venha junto com habitação e uso misto, na verdade, que para a gente é o que garante a boa manutenção e bom uso da cidade, do solo urbano. Aproveitando toda a infraestrutura de hospital. Aproveitando toda a infraestrutura que a gente tem aqui, de transporte, de saúde, de escola, de hospital, né, de tudo. Em urbanismo a gente fala que o único uso que realmente ajuda a combater vandalismo e crime e insegurança é a habitação. Significa que você está fazendo com que aquele espaço seja usado 24 horas por dia. Os moradores vão ter posse dos apartamentos? Não? Olha, provavelmente não. O que tem acontecendo num projeto piloto aqui no Rio e que provavelmente o governo do estado pretende fazer aqui é fazer uma concessão real de uso por 99 anos, prorrogáveis, e que o bem habitação não se torne um bem mercantilizado. O plano habitacional recém-lançado pelo governo prevê a construção de 1 milhão de habitações em 4 anos. Um passo para atacar o déficit de 8 milhões. Um plano criticado por muitos, por correr o risco de empurrar mais uma vez os pobres para a periferia. E por ser uma solução mais voltada para combater a crise econômica do que o problema habitacional. O Sem Fronteiras ouviu a opinião da urbanista Hermínia Maricato, uma das idealizadoras do Ministério das Cidades. O que é possível fazer agora para reverter o imenso déficit habitacional, calculado em 8 milhões de moradias pelo governo federal? Olha, eu costumo lembrar de 3 condições. Uma delas, nós temos uma legislação urbanística e mesmo a ambiental das mais avançadas do mundo. O problema é que ela não se aplica, né? Então, por exemplo, a função social da propriedade. Nós temos, em todas as principais capitais brasileiras, 10% dos imóveis vazios, ociosos. Então, aplicar o Estatuto da Cidade seria muito importante e muito interessante para fazer valer a função social. Olha, eu costumo lembrar de 3 condições. Uma delas, nós temos uma legislação urbanística e mesmo a ambiental das mais avançadas do mundo. O problema é que ela não se aplica, né? Então, por exemplo, a função social da propriedade. Nós temos, em todas as principais capitais brasileiras, 10% dos imóveis vazios, ociosos. Então, aplicar o Estatuto da Cidade seria muito importante e muito interessante
para fazer valer a função social dessas propriedades que estão principalmente nos centros das cidades. Então, nós temos que fazer uma reforma imobiliária e fundiária que tem a ver com a terra. Toda moradia, ela exige um pedaço de cidade. Aliás, isso é que a torna uma mercadoria complexa. Então, a questão fundiária e imobiliária, a questão do lugar, aonde é que essas moradias serão construídas. Esse é o primeiro grande problema. O segundo grande problema é operacional. Nós precisamos formar equipes no setor público e o mercado privado, que ficou retido num produto de luxo, precisa aprender a produzir, não só para a classe média, que é o que o mercado privado está tentando agora, mas também para a baixa renda. E, finalmente, nós precisamos de... eu não sei nem direito como chamar isso, de uma vontade férrea de chegar lá. O déficit habitacional calculado pelo governo inclui as pessoas que moram em favelas. A ideia é não expandir favelas, mas não inclui remoção. É possível admitir muitas das favelas que existem e transformá-las em bairros. O Brasil tem muita experiência nisso, experiências muito bem-sucedidas. Após a urbanização, eu deveria regularizar para que cada pessoa tivesse um documentozinho do pedaço de chão que ela está ocupando e do imóvel. E, em geral, no Brasil, nós não conseguimos fazer regularização fundiária. Parece que os pobres não têm direito a uma moradia legal no Brasil. Existe uma resistência muito grande na esfera jurídica, eu acho que é importante que se diga, e aí muitas favelas que não são regularizadas voltam a se tornar lugares de má qualidade de vida, se adensam. Eu vi pessoas ocuparem a rua que tinha sido aberta para a passagem do caminhão de lixo, por exemplo. Por quê? Porque não tem fiscalização e as prefeituras dizem assim, mas eu vou fazer fiscalização baseado em que lei? Porque não foi regularizado. Difícil usar os exemplos de soluções de países ricos para o Brasil, onde a maioria da população está fora do mercado residencial privado e a renda dos pobres é muito menor. Mas uma coisa é certa, investir a longo prazo em política habitacional, como fez a Inglaterra, e evitar empurrar os pobres para a periferia das cidades é parte da solução.